Já está ligado aqui? Já está ligado. Então, tá. Bom, boa tarde a todos. É uma alegria estar nesse encontro, que eu acompanho desde que começou lá anos atrás. E agradeço muito o convite, porque me deixa muito feliz de levar adiante o meu trabalho, que está relacionado ao tema que eu venho perseguindo há muitos anos. Eu sou formada como arquiteta, tenho mestrado em arquitetura, fiz pós-graduação em arte-terapia fiz agora, durante a pandemia, quase 2 anos de capacitação em neuropsicologia da arte para arte-terapia. Foi muito importante e abriu janelas para mostrar o quanto a arte-terapia pode contribuir nas questões neurológicas também. Então, eu trouxe aqui algumas coisas de esclarecimento em relação a esse trabalho e outras que é para mostrar para vocês o valor da expressão livre das pessoas num setting terapêutico. De que forma elas podem aproveitar aquele momento para se reconstruírem e mudarem trajetórias, acharem o que estão buscando, tratarem seus sentimentos, terem alguém que as escuta, que acolhe e que ajuda no processo criativo, no estímulo do processo criativo, para que a pessoa se enxergue naquele processo que ela fez, em algum suporte, que pode ser qualquer um, e vocês vão ver, então. Eu vou passar, então. Bom, a arte-terapia, então, ela é para estimular a criatividade, consequentemente, do sistema neuronal, porque se a gente se mexe, mexemos a área neuronal, através de recursos expressivos, literários, corporais, musicais e muitos outros. É um processo facilitador de materialização de símbolos. E se a pessoa tem baixa capacidade para compreender símbolos, isso é uma coisa que se desenvolve também no atendimento. E porque esses símbolos são que acessam as questões interiores que a gente carrega. São significados que a gente adquiriu durante a vida e que se projetam no processo criativo. Terapia que transforma e expande a estrutura psíquica, tá? Faz a gente se compreender, se olhar, observar melhor o outro. Promove socialização, resolução de problemas, organização de foco e descoberta de potenciais. Todo idoso tem que trabalhar também com seus sonhos possíveis, que foi a primeira oficina que eu fiz em Porto Alegre com esse título, porque a gente não pode também estimular um sonho que nunca vai se concretizar. Então, a gente trabalha em cima das possibilidades e dos potenciais. Bom, eu trouxe rapidamente, vou passar, porque isso está nas PICs, né, que foi implementada anos atrás, e a arte-terapia é uma delas, e ela consta a sua atividade dentro do site do Ministério da Saúde. Eu não vou ler, porque vai se repetir, eu quero mais é que vocês compreendam o processo. E trazer também para vocês que o Brasil é referência mundial na área de práticas integrativas e complementares na atenção básica. Ali abaixo tem a distribuição, que é, na atenção básica, 78%, na atenção média, 18%, e na alta, 4%. Quer dizer, os hospitais, que seriam a alta, né, aqueles que também têm, muitos que têm também arte-terapia nas suas atividades. Bom, as práticas, então, complementares, elas integram, né, e elas são baseadas em um processo terapêutico realizado em grupo ou individualmente, conduzida por arte-terapeuta devidamente habilitado, que, por meio de abordagem vivencial, utiliza materiais e técnicas expressivas. Bom, o Jung foi um grande estudioso das questões plásticas que interferem no nosso autoconhecimento, no nosso cuidado, na nossa compreensão de nós mesmos. Então, ele é uma das grandes bases da arte-terapia, porque ele trouxe isso para a área terapêutica, e ele é um dos pensadores que norteiam parte do nosso trabalho, porque tem outras linhas também na arte-terapia, que é gestáltica,
E a Anísia da Silveira também traz a sua própria linha, né, que agora eu vou mostrar para vocês. A Anísia da Silveira, ela foi médica e ela trabalhou como terapeuta ocupacional num hospital psiquiátrico, e ela trouxe o cuidado através do processo criativo e da arte para as pessoas com problemas mentais graves, que eram, naquela época, viviam nos manicômios. Então, ela inova isso no Brasil e traz... E ela foi, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, considerada uma das heroínas brasileiras, porque ela lutou contra um sistema todo de encarceramento da pessoa com transtorno mental. Ela é a pioneira. Tem um museu também, que agora tem Museu do Inconsciente, no Rio de Janeiro, que, quando vocês forem para lá, é importante fazer essa visita, é muito interessante. As frases dela: o amor é a chave para entender a alma humana. A verdade de um homem é, em primeiro lugar, aquilo que ele esconde. E já Jung vai dizer assim, a solução está onde o medo está. Então, a gente, quando tem muito medo, é para lá que a gente deve ir. Aqui não vai passar, porque é um vídeo que eu baixei da União Brasileira de Artes e Terapias, que organiza o nosso trabalho nacionalmente, a UBAT. E ele explicava num vídeo o que é arte-terapia, mas a gente segue, qualquer dúvida eu esclareço. Bom, para ser arte-terapeuta, gente, é preciso ter formação. É uma pós-graduação de quase 2 anos, com estágio, com supervisionado, se estuda muitas coisas, entre elas a gente também tem conteúdo de psicopatologia, a gente estuda trabalhos com grupos e se passa o tempo todo fazendo a formação junto com o próprio autoconhecimento dentro do processo. Foi assim um marco na minha vida quando isso caiu no meu colo, numa sala de espera, um convite para fazer esse curso, e eu terminei ele em 2004 e já comecei a trabalhar. Bom, a gente tem registro no Ministério do Trabalho já desde 2013, agora não estou recordada a data, mas depois de 2010, e todo arte-terapeuta precisa estar registrado na Associação de Arte-Terapia do seu próprio estado. É ali que tem a avaliação do que ele estudou e se ele vai poder fazer parte dessa associação dentro do Estado e trabalhar com isso. Tá? A nossa regulamentação está em processo de finalização no Congresso, já passou por muitas comissões e avaliações e tem sido sempre aprovada, a gente está aguardando o encerramento disso. Só para mostrar para vocês assim, que a gente precisa passar o tempo todo estudando, porque as pessoas precisam, aparecem novas necessidades e as coisas têm que ser sempre atualizadas, né? Assim como pesquisas que vão aparecendo, a gente vai aprendendo o tempo todo. Bom, aqui vocês estão vendo assim, ó, que existe o potencial do trabalho do arte-terapeuta é muito grande. Então, para ser arte-terapeuta precisa ter uma graduação e a pessoa, dentro do seu próprio conhecimento, ela vai desenvolver a arte-terapia, muitas vezes. Eu já assisti em congressos físicos, apresentando trabalho como arte-terapeuta, matemáticos, administradores de empresa, mas a maior população dentro da arte-terapia são assistentes sociais, psicólogos, artistas plásticos, pedagogos, psicopedagogos e, atualmente, tem mais arquitetos. Eu fui uma das primeiras arquitetas que entrou, porque tive que brigar para poder fazer. Para quem não sabe, o currículo de arquitetura ele dá formação para várias áreas plásticas, né, que se equivalem à parte das artes plásticas, e a gente também estuda percepção, a gente estuda a questão do corpo no espaço, a gente estuda a qualidade ambiental das pessoas. Então, essa é uma parte que eu também trago no meu trabalho. A escolha da técnica, né? Como é que eu vou escolher uma técnica para um paciente e outro eu não vou escolher? Né? Por que que vai usar aquela técnica naquele momento? A gente escolhe isso por feeling, por estudos, por pesquisa, por conhecimento, por experiência de trabalho,
de acordo com aquele paciente, mas existem também as singularidades dentro do processo daquele material. Tem materiais que são mais leves, tem materiais que aprofundam mais o autoconhecimento da pessoa, então a gente também tem que cuidar essa leveza dependendo de como o paciente se encontra. Inclusive, a gente tem muito cuidado, uma pessoa que possa estar com um transtorno e aí uma mobilização interna muito pesada pode desencadear alguma coisa até fora dali. Porque nem sempre tudo que a pessoa compreende naquele momento vai ser só no momento de estar na sessão. Não. Pode ser que naquele momento ela não tenha percebido e caminhando na rua deu um insight e ela se deu conta disso naquela sessão. Outras vezes, quando há muita dificuldade, o arteterapeuta entra para ajudar a fazer perguntas, para ajudar a questionar o que foi feito, o espaço que ocupou, a cor que ocupou, que significado a pessoa dá para aquilo. Tem significados que são arquetípicos, né? Que já são, aliás, dos arquétipos, né? São arquetípicos que são vinculados aos arquétipos, porque que são aquelas informações que todos nós temos gravados de nossa cultura, de nosso conhecimento, de coisas de outras gerações, de coisas da nossa sociedade e cultura que estão registrados dentro de nós. E isso pode aparecer também numa sessão. Bom, eu quis trazer essa informação para vocês porque existe a questão do cuidado a quem cuida. É o meu foco de trabalho há muito tempo. A minha mãe fundou a PAI em Passo Fundo na década de 60, e naquela época as pessoas tinham que buscar as crianças em casa, porque os pais não acreditavam que os filhos pudessem se desenvolver mais do que eles já estavam. A minha mãe descobriu numa pesquisa na cidade que tinha muita criança com deficiência. Ela participou junto com a prefeitura e aí ela disse: nós vamos cuidar dessas crianças. Então, ela conseguiu uma Kombi da prefeitura, começou o projeto no porão do hospital da cidade, o meu pai deu as tintas, ela conseguiu as tintas na cidade, e o meu pai liberou uns operários para ajudá-la. Então, foi um processo coletivo, e agora a escola tem... Desligou? Desligou ali. Tá. E aí começou tudo muito singelo, mas aí foi busca de professores, capacitação, encontro de pais. Ela ia viajar, ia a congressos, então estava sempre metida nisso e administrou a PAI por 30 anos. Agora, a escola da PAI tem o nome dela, e eu fiquei com esse olhar, porque eu, quando via as crianças com deficiência, eu tinha vontade de chorar. Mas eu me direcionei para a questão de cuidar quem cuida. Eu tenho um filho autista com 53 anos agora, e ele teve toda uma trajetória, então eu aprendi muito o que não fazer com um familiar. Porque quando acontecia alguma coisa comigo, a primeira coisa que eu pensava era isso. Por algum motivo, isso eu estou vendo, porque não é possível que a gente seja atendida desta forma, a da invisibilidade, a da incapacidade de cuidar, da pessoa que tem que ser treinada a cuidar do filho, quando eles nem olham nem para a gente. Isso é uma coisa ainda muito comum no sofrimento dos familiares. Então, eu trouxe para vocês também essa questão, que é a sobrecarga que existe na vida de quem cuida de pessoas com transtornos, né? A maioria, muitas podem não ter, mas a sobrecarga, quando é de leve a moderada, a frequência de transtornos mentais é de 37,5. É uma taxa alta, né? Moderada a severa é 13,7, mas olha a percentagem na frequência, é 90. Então, a gente vê aqui que, num total de 100%, a gente tem um universo de pessoas com sobrecarga nesse tipo de cuidado. E eu trago esse problema porque ninguém pensa que uma familiar de uma pessoa com transtornos adoece, envelhece. Quem é que vai cuidar de 2 doentes? Se você vai pagar a casa
um residencial terapêutico, né, um serviço de residência terapêutica para o seu filho, quem é que vai pagar a sua própria conta no envelhecimento? É impossível. E isso foi uma grande luta. Naquela época, a gente criou o Movimento para a Vida Assistida, que depois teve que parar, não tínhamos internet naquela época. Então, isso foi uma das coisas que atrapalhou bastante. Eu vou seguir, porque senão a gente não vai dar conta. Na internet está funcionando, só que... Está sendo transmitido. Tá. Bom, aqui os tipos de sobrecarga, né? Eu vou ler, porque eu não sei se está todo mundo conseguindo ler, acho que a letra lá ficou um pouco pequena. A sobrecarga objetiva, né? Refere-se às mudanças observáveis que resultam da prestação de cuidados. O que acontece? Alguns exemplos. Alterações nas atividades de vida diária, diminuição de recursos financeiros, acumulação de tarefas e papéis, manejo de sintomas comportamentais e isolamento social. Quem cuida não tem espaço para si. A sobrecarga subjetiva é composta pelos sentimentos negativos dos cuidadores em relação à rotina dos cuidados. A baixa autoestima, a vergonha, a exclusão, a solidão e o luto antecipado. Porque isso o luto, na verdade, de quem tem filhos com deficiência pode começar já na gestação, né? Quando a mãe sabe que o filho vai ter uma deficiência, ou quando nasce, no caso das crianças que já vêm com deficiência. Mas quem tem um filho com um transtorno mental, que geralmente se desenvolve no decorrer da vida, ele tem um período de leveza nesse cuidado que constrói, junto àquele filho, um vínculo mais adequado. E esse vínculo é aquele que, muitas vezes, impede que os familiares se deem conta que eles não têm mais condições de cuidar e que é preciso pensar para o que fazer quando eu não mais estiver aqui. Eu tenho meu filho tentando serviços residenciais terapêuticos desde da década de 90. Era um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai, muitas dificuldades, até que chegou um momento que, numa das internações dele, o psiquiatra olhou para mim e disse assim: a senhora sabe, né? O seu filho tem traços autistas. Eu disse: eu sempre soube, mas nunca ninguém aceitou. Eu não podia diagnosticar meu filho, eu ouvia isso de psiquiatras. Então, a escuta em relação aos familiares é muito complicada, e, a partir daí, esse filho começou a ser percebido na família também com outro olhar. Porque, enquanto ele tem um transtorno, é um tipo de problema que, inclusive, dá muito medo, pode dar medo no grupo familiar. Agora, quando ele é diagnosticado com um sintoma, esclarece-se aquela relação dentro da própria família. Bom, agora eu vou alegrar um pouco os olhos de vocês com as questões plásticas, né, com os processos criativos, para vocês verem o potencial que tem uma colagem, né? Porque, às vezes, a gente chega numa sala de terapia e a gente não sabe como vai dizer a dor que a gente está sentindo, ou de que forma eu vou dizer o medo que eu tenho, que sentimentos me bloqueiam a emoção. Então, a questão plástica ela é facilitadora do processo de compreensão e de troca com quem está fazendo o atendimento. Então, é importantíssimo saber, assim, a coisa é simples, o custo é baixo, mas apesar de que eu tenho mais material do que esses aí, né? Agora, quem é que já não se identificou no cuidado com uma situação parecida com essa dessa imagem? Né? Eu trouxe uma imagem que guardo e levo porque a carga fica insustentável. Aqui a questão do enfrentamento. Isso eu encontrei Tá. Aqui vocês têm assim, os pacientes, né? A sobrecarga e enfrentamento. Tem uma dependência funcional, um comprometimento cognitivo, sintomas psicóticos, alterações de comportamento e um estado clínico e estadiamento, né? O estágio, o momento da doença, né? Os cuidadores têm a sua idade, o seu sexo, porque a carga feminina é muito maior do que a masculina, porque se tem a mulher junto, a mulher ajuda o homem a cuidar.
Se é ela que assume o cuidado, tem vários movimentos emocionais que podem ocorrer, inclusive de ela isolar o pai, né? Então, essa integração de trazer o pai para o cuidado é uma coisa nova que está acontecendo, e eu já atendi alguns pais online pela internet, porque as mulheres assumiram cargos onde o rendimento para a família é maior, então o pai se encolhe no cuidado, né? E existe uma taxa pequena, mas existe. Bom, o tipo de relacionamento, né? A saúde física, a saúde emocional, o suporte social e o suporte médico. A fonte aí da Maria Cristina Dourado. Isso aí que dá sobrecarga, quer dizer, de acordo com o paciente, de acordo com o cuidador e com o paciente, é que se estabelece esta sobrecarga. Como é que a gente enfrenta isso, né? A gente tem que focar no problema, ajudar a encontrar soluções, ter um foco na emoção que chega, porque uma pessoa que eu atenda, um cuidador que eu atenda, ele pode chegar esgotadíssimo e ele não tem condições, às vezes, nem de falar, né? A atuação e conhecimento do seu funcionamento, quer dizer, de que forma ele se move, que dificuldades essa pessoa tem, que medicamentos que podem estar interferindo nesse movimento que ela está fazendo. E porque ficam, na verdade, uma pessoa com mais lucidez e outra pessoa com muito mais dificuldades, e um cuidando do outro, e eles adoecem juntos. Então, esse cuidado ainda a gente tem muito pouco, precisa ampliar bastante, né? Então, a gente tem que ter estratégias para compreender, ver de que forma fazer a mudança de alguns hábitos possíveis, porque o nosso comportamento com o envelhecimento tende a ficar, às vezes, mais rígido, mais incorporado a nós, né? E a gente ampliar as condições de resiliência e de resistência. Estimular o movimento, estimular a leitura, estimular a vida social. É muito complicado isso para quem tem a dependência de um cuidado de alguém. Então, a primeira coisa é perguntar como é que você está, né? Essa imagem é uma imagem que eu trouxe de um artista plástico, que agora, nesse momento, eu não lembro o nome, que numa exposição que eu assisti na Argentina, que tinha a ver com os tempos de ditadura, né, lá, deles. Então, tinha essa imagem que estava dissociada, né? Então, como é que a gente se sente, né? Inseguro, com medo, sem futuro, tem pesadelos, desorganizado, insônia, exaustão. Bom, aqui é uma das coisas que eu bato sempre essa informação, porque a exaustão, que é o burnout, que aposenta pessoas que estão no mercado de trabalho, os pais não têm direito nenhum. E, às vezes, a mãe pode ter cuidado da criança desde bebê. E é um trabalho que, socialmente, se sabe que não é reconhecido. Marilice, Oi. 7 minutos. Tá, vou mais rápido para passar, então. Então, assim, a gente tem, então, as tristezas, a baixa autoestima, a rejeição, distúrbios de memória, o adoecimento mental e físico. Aqui é um trabalho de uma paciente minha. Ela fez o trabalho com colagem com fios, e a gente colocou na parede e escorreu a cola. E aí ela disse, eu estou assim, eu estou chorando. Né? Às vezes, tem movimentos que são feitos e que aparecem, né? A liberdade para criar, né? Às vezes, a gente está num barco à deriva, às vezes, a gente está numa gota, às vezes, a gente está preso. Aqui também é de uma outra paciente. Isso aí é com colagem e tinta. Aqui o corpo que expressa, né? Então, é um outro trabalho que eu faço, né? Que a gente usa a expressão corporal, mas também um outro que a gente utiliza o papel craft e a tinta, e a pessoa expressa, se desenha, né? Então, aí à direita, vocês estão vendo o quanto esta pessoa está bloqueada para caminhar, para dobrar o joelho, para usar as mãos e para usar o cérebro, né? Quando ela tem ainda uma dor no útero, né? E um coração ainda vivo. Aqui é outra, ó. A expressão.
Aqui, um outro movimento. Aqui existe um movimento que vocês veem de circularidade, né, que parece que está girando, né, é uma outra expressão, né? Ó. Bom, o seu lugar e o espaço afetivo. Eu trouxe porque isso é um estudo meu, porque eu sou arquiteta, né, que a gente também tem um território pessoal, a necessidade de se sentir pertencer a alguma coisa. A gente tem a questão da casa, que também é nós, as perdas financeiras, o ambiente preferido e a invisibilidade que citaram aí, que é uma das coisas que eu também bato há bastante tempo nos meus encontros. Aqui vocês estão vendo figura fundo. Eu não sei se vocês se lembram das figuras impossíveis, né? Ou figura fundo, figura, que vocês têm uma imagem primeira e uma imagem segunda, quer dizer, a frente e o atrás daquela frente, né? Vocês devem estar percebendo. Isso aí a gente estava trabalhando ela e a própria mãe. Aqui é baseado em antropólogo, que é o Edward Hall. Ele tem essa planilha mostrando as distâncias e o que nós suportamos, né? E foi através disso que eu compreendi por que eu não suportava mais que meu filho se aproximasse de mim. Chegava uma hora que me dava um desconforto, assim. Por quê? Porque a gente tem ao redor de nós uma bolha de proteção, e essa bolha não pode ser invadida o tempo todo, dá um desconforto se vocês fizerem. Diferente, até assim no ônibus, por que a gente não senta sempre muito perto das pessoas? A gente senta onde tem lugar. A gente suporta isso, mas é um desconforto para a maioria das pessoas. Bom, então, assim, a gente trabalha caminhos, a gente trabalha o ninho, né? O ninho embaixo ali foi feito e ela fechou o ninho. Eu disse assim, mas escuta, isso é ninho? Né? Ela disse, não vi. Por quê? Porque ela não sentia que ela tinha um ninho. Então, a gente trabalha a necessidade que ela tem de que o seu próprio espaço seja o ninho. Aqui é a mesma coisa, sobrecarga, né? Mas o cuidador está sempre assim, de asa aberta, tentando sustentar. Aqui vocês estão vendo a expressão de 3 pacientes diferentes. Tá? A liberdade, a pessoa quis pintar uma flor com um pássaro, e o pássaro de cima, vocês observem que ele não tem metade do corpo. E o de baixo não tem as patas, as patinhas. E o outro está metade abaixo do solo, quer dizer, está meio que enterrado. São essas coisas que aparecem, que a formação da arte-terapia nos possibilita ajudar a pessoa a se compreender através do que ela fez, porque às vezes as pessoas nem enxergam. Aqui, trabalho de olhos, é percepção visual, é memória também, é também compreender processos de paranoia, né? Quantas pessoas estão me olhando neste momento, por exemplo, né? Mas todas elas têm a relação também com o que a pessoa traz. Não é eu vou dizer, olha, tu tens essa relação com isso. Não é assim, né? É o que você está querendo expressar. E, a partir dela olhando isso, ela vai perceber a quantidade, que olhar existe através daqui, como é que ela mostrou. Aqui é o medo. Aqui é a questão do desastre. O desastre apareceu nas sessões. Tá? Aqui a imagem ficou estranha, não, ela não é manchada assim, mas é um trabalho num CAPS com pessoas com transtorno no Conceição. Aqui é outro trabalho com mandalas, que ela é integradora, ela foi muito estudada por Jung, e a gente utiliza bastante as mandalas para auxiliar no processo de contenção e integração. Aqui é uma mandala tridimensional. À esquerda, vocês estão vendo as portas fechadas, e à direita, ela se abre. Isso aí é feito com colagem. A gente pode usar alimentação também, estímulo ao paladar e ao prazer de comer, né? Ao prazer de ver as cores. Eu vou passar aqui isso aqui. Tá? A literatura eu utilizei para cuidadores na Oncotrata, quando eu trabalhei lá, e isso aí é a fala dos cuidadores da família, né? Na minha caixa de memória, eu colocaria tudo que eu já passei de positivo e de felicidade que eu já vi. Minha história de vida, meus pais, meus avós, enfim, tudo de bom que a minha vida traz na minha bagagem.
Hoje guardaria nesta caixa o nascimento de meu filho, o nascimento de meus netos. Tudo isso feliz, expulsaria o que eu estou vivendo hoje. Também se trabalha a árvore, a copa da árvore, a expansão da árvore. Vocês vejam que ela pediu mais papel para ampliar a sua própria árvore, né? Então, assim, a gente observa que ela estaria abrindo caminhos para ela fora de si. Aqui é outra técnica, à esquerda foi uma idosa. Aí vocês veem um pôr de sol com estrelas, né? Quer dizer, ela está vendo que ela está envelhecendo, mas ela ainda tem muita coisa a fazer. Aqui, como eu estou antes e como eu estou um ano depois de atendimento. Então, vocês vejam que, assim, o corpo, os detalhes, a expressão facial. Aqui é uma frase que eu gosto muito de dizer, porque quando uma folha de papel vira espelho, transforma-se na porta da alma. Essa frase eu escrevi durante meus caminhos. Tá? Então, assim, quem cuida também precisa ser cuidado. E muito obrigada pela atenção de vocês. É isso. Eu fico disponível, não sei se vocês vão ter perguntas, ou vai ser agora? Boa tarde, Marilícia, eu sou de Santa Rosa. Tá? A minha mãe fez formação na parte de artes plásticas e tive esse contato assim, da questão das artes como forma de terapia, de uma forma mais lúdica, assim, né, na infância. Eu queria te perguntar algumas coisas assim, por exemplo, é preciso que a pessoa tenha algum nível de desenvolvimento ou consciência artística para passar por esse processo da arte-terapia? Nenhum. Tá. E quando tu faz o trabalho, esse trabalho já envolve uma questão de tratamento e cura, ou a partir disso tu pode também referenciar para, por exemplo, um psicólogo ou um psiquiatra? Quando o paciente chega, eu faço uma anamnese. Eu quero saber quem é o psiquiatra que atende, que se às vezes vem com psicóloga, depois sai da psicóloga, fica só comigo, ou às vezes pode acontecer do contrário, depende da pessoa e como ela está se sentindo com aquele processo. Eu faço contato com o psiquiatra, a gente faz troca de informações quando eu vejo que tem algum risco, e isso a paciente fica sabendo, porque é importante que ela saiba que eu estou ali para cuidar. Eu estou ali para acolher, mas não estou ali para deixar que ela sofra se pode melhorar, ficar melhor de outra forma. Quando o paciente chega, ela não precisa saber nada, nem usar pincel. Porque a gente vai dando as técnicas conforme o potencial que ela tem e desenvolvendo mais, ampliando a capacidade de criação, ampliando, estimulando mais, trazendo mais conhecimento para ela, e às vezes elas ficam muito surpresas. Nossa, que lindo que eu fiz! Porque não precisa nada, a beleza está no processo criativo. Nós não estamos ali para fazer crítica, nós estamos ali para ajudar a se conhecer naquilo que ela consegue fazer. Eu já atendi gente com AVC, que tinha muito baixo, apesar de eu estar vendo um desenvolvimento, a família tira, porque ela acha que está gastando muito, né? E até porque a gente sabe que quem cuida tem uma despesa muito alta. Então, isso também pode ser feito em grupos, né? Pode ser feito junto a alguma entidade, ou, eventualmente, uma oficina, um workshop. Eventualmente, eu também faço workshops online, com custo bem baixo, para poder atender pessoas de outra forma, nem que seja eventualmente. Eu tenho pacientes que vêm uma vez por mês, tem outros que vêm 2, tem outros que vêm 4. Né? Então, a gente também tem que se adaptar às condições e às necessidades das pessoas. Né? Porque não adianta eu criar uma carga a mais de despesa que a pessoa não vai poder pagar lá. Além de ela não vai vir, ela vai ficar muito mais ansiosa do que ela chegou. Né? É isso. Gratidão, então, querida. Deu tudo certo?
pode fazer a tua despedida. Bom, então eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada ao Fórum pelo convite e que espero que vocês tenham podido aproveitar. Boa tarde. Gratidão, então, à querida Marilice Costa. Esse ano a gente conseguiu trazer ela.